Muito bem, já estamos de volta para falar sobre política. Paulo Roberto já está por aqui. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Anchieta. Começar com um registro profundamente triste que retrata a situação pela qual o mundo passa, né? Nossa. O sujeito invadiu uma escola, uma creche em Santa Catarina, tirar a vida de 4 crianças inocentes. Ainda tem outras graves, E tem né? 4, 2 pelo menos em estado grave, 4 internadas, Meu uma Deus, coisa de louco. olha, uma criancinha de creche, imagina o que é isso. As crianças têm entre 3 e 7 anos, pelo que eu vi agora. Coisa absurda, triste, né? Coisa absurda. E nós estamos num mundo onde essas loucuras, essas maluquices se sucedem. Temos casos que acontecem nos Estados Unidos, mais com arma de fogo, e aqui no Brasil agora virando moda isso, com arma branca, uma coisa absurda, que não tem explicação. Ah, o sujeito surtou e estava num surto psicótico. E por que não pula de um prédio de 30 andares quando surta? Pois é. Vai atingir pessoas inocentes que não tem nada a ver, né? E matou as criancinhas e se entregou à polícia. Vi agora o choro dos pais chegando na escola, na creche, para reconhecer os corpos dos filhos, uma coisa maluca. Você imagina você ser pai de criança. Basta... Entrega na escola, na creche, com toda confiança. E porque fica você tranquilo. Fica tranquilo, vai trabalhar. Né? Uma coisa... Vi agora chegando o governador Jorginho Melo, estarrecido, o prefeito da cidade de Blumenau também, uma coisa que ganha repercussão mundial, e isso vai servindo, infelizmente, de mote para outros, para que outros pratiquem a mesma coisa. Coisa absurda. Terrível. Se vivo estivesse hoje, Genival Lacerda, já que nós falamos sobre forró agora há pouco, estaria aniversariando. Mas tem uma outra figura que a Paraíba toda conhece, que também faz aniversário hoje, é o ex-governador e ex-senador Cássio Cunha Lima. 60, né? 60 do Botafogo. Eu ainda chego lá. Eu quero chegar a 60, você também. Também, chega lá. Cássio está com... Agora, 60 ele disse com cara de 40. Sei não, viu? Pois é. Parabéns para Cássio Cunha Lima, que sempre que pode nos assiste, ou pelo menos acompanha pelas redes sociais o nosso trabalho. Outro dia ele fez uma citação a esse respeito. Pois bem, quarta-feira de trevas, Semana Santa e o presidente Lula trabalhando no Palácio do Planalto. Vamos ver a agenda do presidente? Vamos lá. O presidente que, aliás, divulgou uma nota agora há pouco também, se solidarizando com as famílias, ele e a primeira-dama Janja. 9 horas ele esteve com os ministros da Casa, hoje com a ministra Miriam Belchior, o Rui Costa participou do bate-papo, depois foi Rui Falcão, que foi presidente do Partido dos Trabalhadores, é deputado federal, é presidente da CCJ da Câmara. Renan Filho entrou no gabinete às 10h30 e, por volta de 1 da tarde, Lula tem uma videoconferência com vários chefes de Estado e de governo de países aqui da América do Sul, da América Central, do Caribe, vai conversar com esse pessoal, encerrando sua agenda à noite com uma reunião de apresentação e assinatura dos decretos que atualizam a regulamentação do marco legal do saneamento. Isso é uma coisa muito importante, que a gente não sabe o que é que vem nesses decretos aí, mas é uma coisa que estabelece prazo para que as prefeituras se adequem à questão do esgotamento sanitário, tratamento d'água, etc. e tal. Saiu no Diário Oficial de hoje uma portaria do ministro da Educação, Camilo Santana, retardando aí por 2 meses a história da implantação, pelo menos para que se faça um estudo sobre a mudança no ensino médio. E a Receita Federal está cobrando mais de 3 milhões de reais do ministro Camilo Santana. Eita! Coisa lá de quando ele disputou eleições no Ceará, vem rolando, entendeu? Apresentando recursos. Seria um dinheiro doado pela JBS, Friboi, aqueles irmãos Joesley e o outro lá. E ele disse que não recebeu esse dinheiro, não contabilizou e a Receita está cobrando. É uma confusão aí para resolver. Mas quem tem os seus problemas que resolva, a gente aqui apenas vai fazendo o registro. Vem lá de trás, de 2014, alguma coisa por aí, ou mais para trás ainda. Os recursos vão se sucedendo, você sabe como é que é a lentidão da nossa justiça e os recursos procrastinatórios que nós temos aí, que retardam ações, muitas delas chegando até a prescrever. O registro está feito. Ontem foi Donald Trump, nós vimos aquilo tudo lá em Nova York, quando voltou para a Flórida, fez um comício à noite, desceu a lenha nos juízes e nos promotores, e hoje é a vez de Jair Bolsonaro. Bolsonaro vai depor hoje, 2h30 da tarde, é o horário previsto, sede da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, e esse depoimento será sobre as joias da Arábia, as joias das Arábias. O terceiro kit já foi entregue, né? O terceiro kit foi entregue, as armas foram entregues, isso vai render. Olha, o Brasil, esse nosso Brasil, não tem jeito. O país vive de, assim, ondas.
Teve a onda dos índios, o índio morrendo, ninguém fala mais no índio, você não escuta mais falar no índio. Queimadas na Amazônia, alguém está falando mais? Não. Apagaram todo o fogo, ninguém fala mais. Está chovendo lá agora. Aí vamos criar, agora a onda das joias, né? Os prazos. Tem essas ondas aqui no Brasil. E sobre os crimes, infelizmente, a gente vai divulgando um crime, aí aparece um pior do que aquele anterior, um crime que estarrece muito mais, que chama muito mais a população, e nós, infelizmente, vamos esquecendo daqueles anteriores, né? Porque cada um que vem é pior do que o outro. Infelizmente. Então, hoje Bolsonaro vai prestar esse depoimento, não é só ele, tem o tenente-coronel Mauro Cid, tem mais 2 ajudantes militares que também vão depor, todos no mesmo horário. Naturalmente que há delegados, há escrivães diferentes e a imprensa nacional está toda mobilizada para essa cobertura, até porque todo mundo viu ontem como foi feita a cobertura lá do Trump, vamos fazer aqui também, né? E há uma segurança desde ontem, toda a área isolada, porque imagina-se que fãs de Bolsonaro, eleitores de Bolsonaro, pessoal ligado ao Partido Liberal, poderia se dirigir ao local para fazer algum tipo de manifestação, de modo que as autoridades do Distrito Federal tomaram todas as precauções. Vamos para o plano local? Bruno Cunha Lima, prefeito de Campina Grande, deu declarações ontem e disse que a cidade vai passar pela maior transformação da sua história. Sim, por conta do empréstimo. Após o aval da Câmara para o empréstimo, ele disse que Campina viverá a maior transformação da sua história. É bom que a gente esclareça que, quando há uma aprovação assim da Câmara, esse é um passo, é um degrau daquilo que vai acontecer. Por quê? Não é garantido que o dinheiro está na conta no outro dia, não. Isso vai para o Ministério da Fazenda, era Ministério da Economia, hoje é Ministério da Fazenda, que normalmente aprova, porque vê as condições. Um município, um estado, um ente público, é mais ou menos como um de nós no SPC. Se você está com a certidão negativa, tudo limpinho, aprova. E depois vai para o Senado, que também deve avalizar, deve aprovar, estando ok, não tem problema nenhum. E esse dinheiro não vem num bolo só para cair na conta, não. Vai liberando a proporção que as obras forem sendo... Tem que ter projeto, tem que ter tudo, né? Executa tudo, não é uma coisa no escuro, não, né? Tem muitas precauções. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, como você sabe, esteve ontem em Campina, estava no ginásio Meninão com o prefeito Bruno Cunha Lima, na hora em que foi feito o anúncio de que a Câmara havia votado e aprovado o empréstimo. Sim. Dou 12 para você adivinhar quem fez o anúncio lá no Meninão. Não faço a menor ideia. O senador Efraim Filho. Eita, você vê como é que está o entendimento, né? Está muito. Alguém soprou para Efraim, até porque o vereador Renan Maracajá é ligado, né? Hugo Mota, Efraim. Então alguém passou e foi Efraim Filho que fez o anúncio lá. Aliás, Efraim chegou no avião com o ministro e gerou alguns mochichos daqui e dali. Mas é bom lembrar que o ministro é do partido dele. Então, embora Efraim ainda não tenha aderido ao governo, porque naquela coisa toda, né, de valorizar o passe, esperar o momento certo, eles são amigos e você ia negar uma carona a um senador? Sendo ministro, ainda mais do seu partido, não é assim? Ainda uma outra notícia do plano local é que o Partido Socialista Brasileiro, que é o partido do governador João Azevedo, fez algumas modificações através do seu presidente, que é o deputado Gervásio Maia Filho. Entre essas mudanças, houve troca nos comandos da legenda em João Pessoa e em Campina Grande. Em João Pessoa saiu Sandra Marrocos e entrou o secretário Tibério Limeira, que hoje é o secretário da Administração do Estado. E em Campina Grande, o nosso querido Jairo Oliveira, doutor Jairo, ex-Jairo do PT, lembra? Jairo do PT. Hoje é Jairo do PSB, está comandando a legenda aqui em Campina Grande. Muito bem. Está vendo aí? Boca Maldita. Eita, e tem na Semana Santa? Quarta de Trevas. Quarta de Trevas. Só não sai palavrão lá, porque só Semana Santa ninguém não é palavrão, não. Palavrão de jeito nenhum, nem ninguém olha para a moça que passa, todo mundo respeitosamente postado ali. Mas as apostas de hoje eram no seguinte sentido: e se Anderson Torres resolver fazer uma delação premiada? O que será do Brasil, como diria Juarez Amaral? Eita. Será, rapaz? Ele trocou de advogado e há rumores em Brasília de que ele já teria soprado para o advogado que, se o negócio apertar, ele faz delação premiada, até porque é bom que nós lembremos aqui que o doutor Anderson Torres é delegado da Polícia Federal. E dependendo do que possa ocorrer, do que possa acontecer nesse processo todo, ele pode, inclusive, perder o cargo de delegado. E tem muitos anos, quem sabe próximo já da aposentadoria. Então, diz que Brasília pode tremer nas bases
se Anderson Torres resolver fazer delação premiada. É que ele deve saber muita coisa, deve. Agora... Sabe muito mais do que eu e você. Com certeza. Com certeza. Tá bom, Paulo. Nos encontraremos amanhã, quinta-feira. Amanhã eu não vou estar por aqui. Bruna Moraes, eu só volto segunda agora. Eu encerro a semana amanhã. Amanhã você ainda vai estar por aqui com Bruna Moraes. Na sexta dá uma descansada. Okay. Tá bom, Paulo. Boa Páscoa. Para você também. Tudo de bom. Obrigado, Paulo Roberto. Olha, mudando de assunto, uma família aqui